A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97.5 FM, estamos começando mais um programa A Luz da Bíblia. Esta semana, o nosso convidado especial é o pastor e psicólogo clínico Jamiel Lopes. O pastor Jamiel também é escritor e tem várias literaturas sobre o comportamento humano. Então estendemos o nosso convite ao pastor Jamiel para estarmos falando sobre esse momento de isolamento social. O pastor Jamiel tem algumas dicas para você, amigo ouvinte da Rádio 97.5. Pastor Jamiel, seja muito bem-vindo aqui ao programa A Luz da Bíblia, da Rádio Cidade Gospel. Olá, Éder, o prazer é todo meu e eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar a todos os ouvintes do programa A Luz da Bíblia, aqui pela 97.5 na Rádio Cidade Gospel. Pastor Jamiel, a Covid-19 veio e mudou o cenário global em todos os aspectos, mudando a rotina das pessoas, empresas, quebrando costumes tradicionais, seja religioso ou cultural. Pastor, podemos considerar esse um cenário de guerra? Eu considero como se fosse uma guerra mundial, só de que uma forma diferente. Até porque, realmente, todos fomos pegos de surpresa. Você imagina só uma pessoa que tem o seu comércio, imagina a igreja, as igrejas, imagine determinados setores que foram altamente afetados. Nós não estávamos prontos. Por exemplo, eu viajo pelo Brasil inteiro, eu tinha passagens aéreas compradas já para as palestras que eu realizo pelo Brasil, tudo isso foi cancelado. Então, de certo modo, isso gerou realmente um caos. Sem falar nos efeitos do problema em si, do vírus, aonde isso tem gerado um certo pânico, um pavor, um terror pelas pessoas. E eu vejo que muitas pessoas elas não estão sabendo lidar com esse momento crucial que nós estamos vivendo. Pastor Jamiel Lopes, e quais são os inimigos a considerar nessa guerra, hein? Esse é um ponto importante, Ed, que eu vejo que algumas pessoas não conseguiram atentar para isso. Nós temos dois inimigos cruciais. O primeiro é um vírus letal, um vírus mortal, que é o Covid-19. Mas nós temos um outro inimigo que é basicamente a economia. E temos dois inimigos. Se nós enfrentarmos um e esquecermos o outro, nós seremos derrotados de todas as formas. Nós precisamos atentar para essa realidade. Temos o Covid-19 e para isso nós temos que atentar para evitar realmente sobreviver e não ser afetado por esse vírus, mas ao mesmo tempo precisamos continuar a nossa vida, precisamos trabalhar, até porque se todo mundo para e houver uma paralisação total no país, não temos condição de sobreviver. A questão é como enfrentar esses dois inimigos. Pastor Jamiel, levando para o lado para a interpretação espiritual, a gente ouve muito, principalmente nas redes sociais, na internet, os cristãos dizendo isso é permissão de Deus, é cumprimento da palavra, ou alguns falam é castigo de Deus para a humanidade. Qual a leitura que o senhor faz na ótica espiritual desses acontecimentos? Eu vejo, vamos orar pelo o lado espiritual. Eu vejo que essa crise ela tem vários aspectos que devem ser considerados. Primeiro, nós temos um problema de saúde pública, entendeu? Nós temos um problema muito sério de saúde. Segundo, nós temos problemas políticos e econômicos que vai afetar ou está afetando o país inteiro. Mas não podemos esquecer, como cristãos, do aspecto espiritual. É cumprimento das Escrituras? Sim, a Bíblia ela fala já sobre isso, inclusive do princípio das dores. Mas nós temos a questão, por exemplo, da permissão de Deus. Como Deus ele age em relação a isso? Eu vejo algumas pessoas questionarem, dizendo: Deus não poderia mudar essa realidade? Por que Ele não faz? E a sensação, Ed, é que para essas pessoas é que Deus virou as costas para a humanidade. E não é verdade. Nós sabemos que todas as doenças, as pestilências, elas são oriundas do próprio pecado.
e também de responsabilidade do próprio homem. Então, nós temos uma responsabilidade relacionada a isso. Então, nós não sabemos bem a origem disto, mas a verdade é que temos um vírus e o homem se sente impotente diante dessa realidade. Então, mas Deus não poderia fazer alguma coisa em relação a isso? Sim, Deus poderia. Por que Ele não faz? Aí vem uma questão que eu vejo que Deus, Ele não virou as costas. Tudo e qualquer situação que acontece sob a permissão de Deus há um propósito. E a questão é, qual é o propósito de tudo isso? Será que nós conseguimos alcançar o propósito? Deus não está simplesmente como um carrasco, apenas ferindo as pessoas desordenadamente. Há um propósito, e a gente observa que uma das coisas que tem acontecido durante este processo é que muitas pessoas estão se voltando para Deus. As pessoas lembraram-se que Deus existe e as pessoas estão clamando por Deus. A gente observa que quando Israel pecava, se distanciava, vinha de certo modo castigos, mas quando o povo clamava, Deus se lembrava do povo, porque na verdade não foi Deus que se esqueceu do povo, da humanidade. Ao contrário, as pessoas se esqueceram de Deus. Então, neste momento que as pessoas se lembram que Deus existe e que Ele protege, então as pessoas se voltam para Deus. Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele tem amor e Ele vai se voltar sim para as pessoas que a Ele buscarem. Estamos conversando com o pastor e psicólogo clínico Jamiel Lopes. Pastor Jamiel também é escritor e tem algumas literaturas na área do comportamento humano. Pastor Jamiel, como a gente pode encontrar um equilíbrio entre o isolamento social e a economia nesse cenário de pandemia? Primeiro, seria necessário que as autoridades se unissem nesse propósito, considerando, como já falei, a existência de dois inimigos e não apenas um. Quem está certo, quem está errado, Éder, nessa situação? Existe um grupo que defende o isolamento social, colocando que esta é a única forma que temos para combater o Covid-19. Eles estão certos? Sim. Mas há o grupo que defende a economia do país. Nós precisamos voltar ao trabalho, porque se não acontecer isso, nós vamos todos realmente perecer e vamos quebrar geral. Quem está certo e quem está errado? Eu diria que os dois estão certos e ao mesmo tempo estão errados. Por quê? A ótica está sendo apenas voltada para um inimigo, quando na verdade nós temos dois inimigos e não apenas um. Nós temos que sentar à mesa, as autoridades, e deixarem de lado o ego inflado, porque eles se digladiam entre si, cada um querendo realmente ser o melhor nessa situação ou se aproveitando desse momento fragilizado que a população está vivendo, e deveria deixar o ego de lado. Então não é a questão, eu sou melhor, eu sou realmente aquele que tem uma solução. Eu vejo que essa solução ela precisa ser coletiva. Nós temos que sentar, deixar esse lado ideológico, político e pensarmos numa solução. Todo problema tem uma saída, desde que você consiga entender o problema para encontrar as possíveis soluções. Estamos conversando aqui no A Luz da Bíblia com o pastor e psicólogo clínico Jamiel Lopes, falando sobre os efeitos causados, principalmente os efeitos psicológicos causados pela pandemia da Covid-19. Pastor Jamiel, o senhor crê que as igrejas de algum modo, ou de um modo geral, elas podem ser afetadas por essa pandemia ou já foram afetadas por ela? Eu vejo que as igrejas já foram afetadas. No primeiro momento que foi dada a ordem de que as igrejas fechassem. Você imagina só a questão da fé. A pessoa, obviamente, a igreja é um local onde ela vai lá buscar a Deus. E algumas pessoas, obviamente, conseguem manter sua vida devocional em casa. Outras pessoas não, e elas têm dificuldade. Então isso está afetando, de fato, a fé das pessoas. Mas, pastor Jamiel, e aí você aceita, é a favor de que as igrejas estivessem abertas, sem considerar a pandemia? Não, eu não concordo. Eu vejo se nós tivéssemos mantido as igrejas abertas também,
sem ter nenhum critério, automaticamente isso, mesmo sendo em favor do nome de Deus, de estar no culto e tudo mais, mas nós nos tornaríamos alvos mais fáceis. E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não adianta eu dizer apenas, eu creio em Deus, eu confio em Deus, e ler o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e simplesmente eu não usar máscara, eu não sair na rua, e não tomar nenhuma precaução e achar que Deus vai me livrar. Não é bem assim. Mas eu vejo que as igrejas poderiam sim, assim como, imagina só, os bancos. Existe uma entrada, os bancos não fecharam, mas há uma entrada escalonada. Por exemplo, os mercados não fecharam, mas assim, existe uma entrada também escalonada. Por que não na igreja? Entendeu? A igreja poderia estar aberta. E aí, de repente, vamos imaginar que 10%, 20% da capacidade, você não pode levar mais que isso. Vamos supor, uma igreja com 1000 membros, então você realizar reuniões com no máximo 100 pessoas, onde as pessoas estivessem afastadas, onde ali na entrada, assim, não entra sem máscara, pessoas em potencial de risco, como pessoas idosas, não entrariam. Ali você ter a distância realmente entre as pessoas, o uso de álcool gel, enfim, todos os cuidados devidos, eu creio que poderíamos sim. E aí caberia o pastor e os seus auxiliares, eles fazerem escalas. Por exemplo, vamos fazer 5, 6 cultos ao dia, por que não? E atender a clientela. E não necessariamente o fechamento. Então as igrejas foram sim afetadas e estão sendo afetadas. Se as autoridades atentassem de fato para isso, chegassem a um consenso, poderíamos ver que a igreja sim, ela poderia ajudar e muito nesse processo, inclusive reativando a esperança, a fé das pessoas e aliviando-as do medo, do terror que muitas pessoas estão sendo perseguidas e estão sofrendo por conta disso. No À Luz da Bíblia desta semana, o nosso convidado especial é o pastor e psicólogo clínico Jamiel Lopes. E nós estamos falando esta semana sobre o impacto psicológico da Covid-19 na vida das pessoas. Pastor Jamiel, o senhor já confirmou que a igreja está sim sendo afetada de alguma forma pela pandemia do coronavírus. Do lado espiritual, o senhor entende que a igreja ela pode sair fortalecida de todo esse processo? Inclusive, algumas pessoas até acham que é em perseguição que a igreja cresce. Precisamos analisar esse fato. Primeiro, embora as igrejas tenham sido fechadas, nesse momento eu não tenho um entendimento que seja uma perseguição específica à igreja. Nós temos um problema que é um vírus letal e nós temos um grupo de pessoas, certo, que vê, por exemplo, o isolamento social como sendo um meio realmente de se evitar o vírus. É lógico que em meio a esse propósito, eu vou por aspas aqui, existe, na verdade, quem persiga a igreja, tá? Até para ficar claro que eu não entender que apenas a perseguição, a igreja está sendo perseguida, porque aí estaríamos desconsiderando realmente o problema real, que é o Covid-19. Mas pensando na questão até dessa impossibilidade e também do membro, do crente em si, ele atentar para as Escrituras, inclusive para o cumprimento das profecias bíblicas, eu creio que isso sim vai fortalecer a fé de muitas pessoas. Aliás, não só cristãs, pessoas não cristãs estão se voltando para Deus, porque as pessoas estão preocupadas. Você imagina, não só o Brasil, vamos pensar na Europa, pensar nos Estados Unidos, pensar na Alemanha, enfim, nesses países onde, na verdade, existe um ceticismo muito grande. E mesmo nesses países, pessoas estão se voltando para Deus. Então eu vejo que essa crise, sim, ela vai despertar a fé de muitas pessoas e poderá haver um fortalecimento da igreja. A igreja ela vem muito mais forte depois dessa crise, depois dessa pandemia. Pastor Jamiel, eu sei que o senhor é um estudioso também de fatos históricos, de fatos recorrentes. Na história, Pastor Jamiel, há precedentes de uma crise epidêmica ou de uma pandemia como essa do coronavírus? Então, Éder, a pandemia que nós vivemos, ela não é algo assim exclusivo, algo que tenha acontecido apenas neste momento. Nós já tivemos outras pandemias
pestilências que realmente ceifaram muitas vidas no passado. A mais próxima que temos é o que aconteceu no início do século passado, a gripe espanhola, que ceifou mais de 20 milhões de vidas. E o que era pior naquela época é que não tínhamos os recursos que temos hoje, somente em relação à questão do avanço da ciência na área da medicina. E também não se tinha a informação que se tem hoje. Eu acredito que se não fosse as informações e não fosse realmente as medidas tomadas, até por conta da facilidade das comunicações, a situação agora estava muito pior, seria um quadro muito mais drástico. Então nós sabemos assim que o mundo já enfrentou esse tipo de situação e sobreviveu. E o que eu diria é o seguinte, nós também iremos sobreviver, porque são situações que vão passar mais cedo ou mais tarde. Com o avanço tecnológico que temos, vai se encontrar uma vacina e eu creio que isso vai minimizar o problema, se não controlar essa situação. Poderão vir outras pandemias como essa? Eu acredito que sim. Entretanto, é importante nós vermos que isso já ocorreu e a humanidade sobreviveu a isso, certo? E nós também iremos sobreviver. Pastor Jamiel, muitas pessoas perderam emprego, algumas tiveram prejuízos na sua área de trabalho, algumas perderam entes queridos, pessoas queridas, amigos, e de alguma forma foi afetada por essa pandemia do coronavírus. O que o senhor diria para essa pessoa que não vê luz ao fim do túnel? Como agir em momentos como esse? Pastor e psicólogo Jamiel Lopes. Eu diria que uma das coisas que é fundamental para lidarmos com qualquer crise na nossa vida é a esperança. Nunca devemos perder a esperança. Deus, ao fazer o homem, ele deu uma capacidade que a psicologia explora, que é a capacidade de se ajustar ou se adequar às situações críticas e caóticas da vida. A isso a psicologia chama de psicoadaptação. Você tem uma perda de um ente querido, uma pessoa que você ama, você vive o luto, então automaticamente é muito difícil, a dor é algo incalculável. Imagina os pais perderem um filho, então é algo assim inalcançável, a dor emocional vivida por essa pessoa. Entretanto, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a lidar com essa perda. Então eu vejo, assim como o Covid-19, você imagina situações em menor escala, como tragédias, catástrofes naturais, como vem de repente um tsunami, um terremoto e que muitas pessoas morrem. Então a questão está primeiro na sobrevivência, é sobreviver. Mesmo a pessoa que perdeu o emprego, ela precisa buscar meios para a sobrevivência dela. Ah, mas tem contas a pagar. Não se ligue nas contas agora. Você tem que agora pensar em sobreviver. Ah, eu perdi um ente querido, eu perdi membros da minha família. Então é aquele momento. Pense agora em você. Você precisa primeiro sobreviver, porque nós estamos ainda no pico da crise. A crise não passou, então você precisa sobreviver. Então depois disso, ou seja, depois que passa a tempestade, depois que passa de fato a tragédia, então você vai agora ver os estragos, a situação, como está. Então você vai ver a realidade dos danos causados por aquela situação e agora é hora de reconstruir. Eu diria que este momento agora ainda é um momento de se ter esperança. Esperança de que essa crise vai passar. Esperança que tudo vai mudar. Outra coisa, você está sofrendo a sua dor, você está desempregado, você está preocupado com suas finanças, preocupado com a sua vida. Você não é o único. E eu não diria que é apenas aqui, não é um problema local. É um problema mundial. Então o mundo inteiro vai, de certo modo, repensar o que fazer para ajudar e as pessoas se ajudarem. É o que aconteceu pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. O mundo teve que se reinventar, o mundo teve que se criar, entendeu? Elementos para poder sobreviver. E muitos países tiveram que serem reconstruídos do zero. Assim, eu diria a essas pessoas, mantenham a esperança, não percam a fé, tenham confiança em Deus. Tudo vai passar, tudo vai mudar e você vai conseguir se reerguer na vida.
Pastor Jamiel, é possível ser esse um marco de até uma palavra que os cristãos não gostam muito de usar, a nova era, porque está ligada a uma série de conceitos tradicionais, mas é um marco, é uma nova era? Essa pandemia veio para marcar uma nova era, no seu entendimento? Eu acredito que essa pandemia, sim, será um divisor de águas. Em todos os aspectos. Eu vejo na questão econômica, o mundo vai ter que se reinventar economicamente. O modelo que está aí não é um modelo realmente mais que vai, pós-pandemia, servir. Nós temos a questão política também, social e também espiritual. Então eu vejo que essa crise, ela é, na verdade, sim, um divisor de águas. As pessoas vão colocar o seguinte: a minha vida antes pandemia, minha vida pós-pandemia. Então temos que estar preparados para esse novo. O novo está vindo, certo? E nós precisamos nos adequar. Muitas pessoas têm que se reinventar na vida, certo? Empresas, negócios, famílias, a relação familiar, tudo finalmente, de certo modo, afetado ou foi afetado a partir dessa crise. E eu creio que isso fará as pessoas repensarem para um novo momento de vida. Então será sim um divisor de águas. Esta semana nós estamos conversando com o pastor e psicólogo clínico Jamiel Lopes. Pastor Jamiel tem algumas literaturas também nesta área do comportamento humano. E essa semana a gente está falando sobre os efeitos da Covid-19 na vida das pessoas. Pastor Jamiel, como deve ser o comportamento das igrejas no recebimento desses membros após essa pandemia? Membros esses que voltam aí com sequelas psicológicas, com traumas, com perdas. Como deve ser o recebimento dessas pessoas? Tem que mudar a mensagem? Como que a igreja deve tratar essas pessoas logo após essa pandemia do coronavírus? Eu vejo assim, a igreja, ela não precisa mudar sua metodologia, seu método. A igreja prega o evangelho, deve continuar pregando de fato o evangelho da mesma forma. Entretanto, eu vejo a igreja como uma clínica espiritual, onde trata realmente as pessoas feridas, machucadas. O gabinete pastoral, talvez o pastor, ele não consiga sozinho. E se ele também foi afetado? Então, a gente vê que vai ser um processo onde as pessoas precisam ajudar umas às outras. Então, eu tenho que deixar de lado a mim mesmo e começar a pensar também no outro. Então, eu vejo que as igrejas elas vão encontrar meios. Elas por si só vão encontrar caminhos para poder, de fato, ajudar e apoiar os seus membros. Algumas pessoas vão precisar de ajuda financeira, econômica, já estão precisando, né, de cestas básicas, de ajudas. Então a igreja ela tem que criar um programa para isso? Sim, vai ter que repensar na questão emocional, a questão espiritual. Imagina só uma pessoa que teve perdas significativas, um membro da família ou mais de um membro que morreu vitimado pelo Covid-19. Essa pessoa está com a fé abalada, talvez nem vá à igreja. Ela precisa receber uma visita e um estímulo para ir à igreja. Então, assim, tem que se pensar em tudo isso. É aquilo que eu estava falando anteriormente. É um tsunami, um terremoto, é um caos que acontece e depois que passa, você vai ver os estragos. Então, eu creio que todas as instituições, igrejas, escolas, as empresas, famílias, então, depois que passar essa fase, que eu vejo ainda está um pouco distante de chegarmos realmente a um final total, mesmo que se abra comércio, se abra, as coisas vão ser de forma escalonada, gradativa. Então, essa vida normal, talvez pensamos o que? 2021? Não sei. Mas, então, temos que ter um momento de readaptação e dizer para nós mesmos, graças a Deus eu estou vivo, eu sobrevivi à crise, e agora o que nós vamos fazer? Então eu vejo que as instituições, uma instituição como a igreja, tem um papel fundamental na saúde mental, psíquica, física e espiritual das pessoas. A igreja pode, e social, né? Porque a igreja pode estar, de fato, fazendo muito
pelas pessoas, pela sociedade. É uma pena as igrejas estarem fechadas, porque eu creio que nesse momento elas poderiam estar ajudando já essas pessoas e não só no final da crise. Pastor Jamiel Lopes, nosso muito obrigado por sua participação aqui no programa Luz da Bíblia essa semana. Agradecemos bastante, foi muito aprendizado e o microfone fica aberto para mais alguma consideração que o senhor queira fazer. Nosso muito obrigado. Ed, eu quero agradecer o convite para participar desta entrevista. Eu espero que de alguma forma eu tenha esclarecido, ajudado ao caro rádio ouvinte do programa Luz da Bíblia, aqui pela 97.5 Rádio Cidade Gospel. Eu quero deixar um forte abraço a todos vocês. Eu tenho um canal no YouTube, eu quero, inclusive, se você deseja ter mais informações sobre esses temas e outros temas relacionados à vida emocional, inclusive agora nós gravei uma série tratando só sobre os efeitos psicológicos causados pelo isolamento social e como lidar com isso, canal Minha Opinião com o psicólogo Jamiel Lopes. Você se inscreve no canal, clica lá no sininho, onde você vai receber de fato informações, mais informações que possam ajudar a sua vida. Um forte abraço na paz do Senhor Jesus. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza.